Alguma vez você já se perguntou por que até mesmo aqueles escolhidos por Deus enfrentam batalhas ocultas com a luxúria? À primeira vista, isso parece uma contradição. No entanto, em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo confessa: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa luta interna, até nos mais dedicados, revela uma verdade espiritual profunda. Ser escolhido não significa estar isento de tentação. Hoje, veremos como essa batalha é travada em segredo dentro de muitos chamados por Deus. Mostraremos como essas lutas, longe de invalidar seu chamado, podem fazer parte do processo de purificação que Deus permite para moldar seu caráter. Ajudaremos a identificar as raízes espirituais dessa luta e como enfrentá-las com a autoridade da palavra, pois compreender essa guerra é o primeiro passo para vencê-la. Está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Desde os primeiros momentos em que uma pessoa começa a suspeitar que foi chamada por Deus para algo especial, uma batalha silenciosa também começa, raramente mencionada em voz alta. Uma batalha que não é travada no campo visível, mas no íntimo da alma. A luta secreta contra a luxúria, uma força espiritual disfarçada de desejo humano que ataca sem piedade aqueles marcados por Deus. Embora muitos associem a luxúria à fraqueza moral ou falta de caráter, a realidade é muito mais profunda e devastadora. A luxúria é uma estratégia do inimigo para enfraquecer o destino dos escolhidos, mesmo antes que possam andar em seu propósito. A palavra de Deus não se cala diante dessa verdade. Quando lemos a história de Sansão, encontramos um homem separado desde o ventre, consagrado pelo voto de Nazireu e dotado de uma força sobrenatural. No entanto, ele caiu repetidamente nas armadilhas da luxúria. Juízes 16 relata que Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Mesmo sabendo que sua força vinha de Deus e que devia proteger seu chamado, ele revelou o segredo de seu poder a uma mulher que não compartilhava sua fé nem sua visão. Como é possível que um homem que ouvia a Deus e estava cheio de seu espírito se entregasse a uma tentação tão destrutiva? A resposta não está em sua fraqueza, mas na intensidade do ataque que sofreu, precisamente por ser um escolhido. O inimigo sabia que, se destruísse Sansão em segredo, poderia detê-lo em público. O mesmo padrão se repete na vida do rei Davi. Um homem conforme o coração de Deus, adorador, guerreiro ungido, líder temido pelos inimigos e amado pelo povo. No entanto, em 2 Samuel 11, vemos como seu olhar se desviou para Batseba, e o que começou como contemplação terminou em adultério, engano e assassinato. Não foi coincidência. Davi não era um homem qualquer. Ele era o portador de uma promessa messiânica. Do seu linhagem nasceria o Salvador. Não seria lógico, então, que o inimigo usasse uma de suas armas mais antigas e eficazes para sabotar essa linhagem? A luxúria não foi apenas uma tentação, foi uma tentativa de sabotagem espiritual. O mesmo ocorre hoje com muitos homens e mulheres chamados a grandes coisas, mas que na intimidade, longe dos holofotes, travam uma guerra constante com seus pensamentos, emoções e desejos. Paulo expressou isso com força em Romanos 7,19 ao dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse clamor não é de um incrédulo ou de um ímpio, é de um apóstolo que teve visões celestiais, que foi arrebatado ao terceiro céu, que escreveu cartas que transformaram o mundo cristão e ainda assim reconhece que em seu interior há uma guerra. Esse conflito interno entre carne e espírito não desaparece com a unção, nem com o conhecimento bíblico, nem com a experiência ministerial. Na verdade, se intensifica, porque quanto mais claro é o chamado, mais estratégica se torna a oposição. Satanás não perde tempo tentando aqueles que já estão derrotados. Ele se foca nos que carregam algo do céu em seu interior, nos que podem transformar gerações,
nos que carregam uma unção capaz de quebrar correntes. E para esses, seu plano sempre incluirá alguma forma de distração sensual. Algum anzol emocional que pode parecer inofensivo, mas que é projetado para seduzir lentamente até capturar completamente o coração. Muitas vezes, a luta não começa com um ato, mas com uma ideia, uma imagem, uma lembrança, uma emoção mal canalizada. E é nesse instante aparentemente pequeno que se abre uma brecha por onde o inimigo começa a construir sua fortaleza. Não se trata sempre de pecado evidente. Muitas vezes, começa com permissividade, com justificativas espirituais, com frases como "não é tão grave" ou "ninguém saberá". Mas o inimigo não precisa de uma porta escancarada. Basta uma fresta. A luxúria se alimenta do segredo, do silêncio, do isolamento. Quanto mais oculta está, mais forte se torna. Quanto menos se fala dela, mais espaço ganha no coração. Por isso, muitos escolhidos vivem em uma constante contradição. Oram, jejuam, pregam, ministram e, ao mesmo tempo, lutam em segredo com pensamentos que atormentam, com desejos que não se atrevem a confessar, com hábitos que os desgastam espiritualmente. O inimigo conhece o poder que há na pureza, por isso a ataca com tanta veemência. Em Mateus 5,8, Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus." Não se trata apenas de moralidade, trata-se de visão espiritual. A luxúria não só contamina o corpo, mas obscurece a visão, distorce a percepção espiritual, faz com que o que antes era claro se torne confuso, o que antes era direção se torne dúvida. Quando o coração está nublado por desejos desordenados, o ouvido espiritual se enfraquece, e é aí que o inimigo ganha terreno. Não porque a pessoa tenha deixado de amar a Deus, mas porque a culpa e a confusão começam a esfriar essa relação. Ora-se menos, adora-se menos, lê-se menos, porque no profundo a vergonha começa a substituir a intimidade. E é então que o propósito começa a se desvanecer, não por falta de talento, mas por perda de visão. Não podemos ignorar o contexto cultural em que vivemos. Estamos em uma era onde a luxúria não precisa mais buscar as pessoas, ela as encontra. Está a um clique de distância, na palma da mão, disfarçada de entretenimento, normalizada pela sociedade, celebrada nos meios, exaltada como liberdade. E enquanto o mundo a promove como uma expressão de identidade, os filhos de Deus lutam para manter seus pensamentos puros em um ambiente contaminado. Isso não é casualidade. É um cerco espiritual orquestrado para enfraquecer uma geração de ungidos antes que entrem em suas atribuições. O inimigo não precisa destruir os escolhidos com um escândalo. Basta mantê-los presos em um ciclo de culpa e condenação, sem fruto, sem alegria, sem plenitude. Mas a boa notícia é que Deus não nos abandona em meio a essa luta. Em 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo declara: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possais suportar." Essa promessa não é apenas um consolo, é uma estratégia. Deus não promete que evitará a tentação, mas garante que sempre haverá uma porta de escape. E essa porta não é apenas resistir, mas entender que não estamos sozinhos, que o Espírito Santo nos fortalece por dentro, e que nossa identidade como filhos de Deus não se perde por uma queda, mas se afirma quando nos levantamos com humildade e dependência. A restauração de Davi após seu pecado com Batseba é um testemunho poderoso dessa verdade. No Salmo, Davi não apenas pede perdão, mas clama por pureza. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto."
Ele entendia que o verdadeiro problema não era apenas o que fez, mas o que permitiu crescer em seu interior. Por isso, sua oração não foi superficial. Foi um clamor por transformação. E Deus o ouviu. Não o descartou, não o substituiu. Restaurou, porque o coração arrependido é mais valioso para Deus do que o desempenho perfeito. Essa é uma verdade que todo escolhido precisa lembrar. Não se trata de aparentar santidade, mas de buscar sinceramente a santidade em meio à luta. A história do filho pródigo também nos oferece um raio de esperança. Ele tomou sua herança, afastou-se da casa do pai e a desperdiçou em prazeres, em desejos, em luxúria. E quando perdeu tudo e se viu com os porcos, lembrou-se de que na casa do seu pai ainda havia um lugar para ele, e voltou, sem desculpas, sem justificativas, apenas com um coração quebrantado. E o pai não o repreendeu, não o humilhou, correu ao seu encontro, abraçou-o e devolveu-lhe sua identidade. Assim é o coração de Deus. Assim responde o céu, quando um escolhido, mesmo aquele que lutou com luxúria, se rende e volta aos braços do Pai. Não com condenação, mas com restauração. A luta contra a luxúria não é um sinal de que você não foi escolhido. Ao contrário, muitas vezes é uma confirmação de que o inimigo te percebe como uma ameaça. Se você está enfrentando essa batalha, não a ignore, não a justifique, mas também não a enfrente sozinho. Chore se for necessário, arrependa-se, ore, busque ajuda, jejue, encha sua mente com a palavra, porque cada vez que você escolhe a pureza no secreto, está avançando em direção ao seu chamado no público. Cada vez que renuncia ao prazer momentâneo para obedecer a Deus, está construindo uma plataforma espiritual que não poderá ser abalada. Deus não busca perfeição, busca rendição. Ele não precisa de seus feitos, precisa do seu coração. E se hoje você decide entregar a Ele essa área da sua vida que tem sido um campo de batalha silencioso, Ele não só pode te curar, mas pode usar até mesmo seu passado para libertar outros. Porque os testemunhos mais poderosos não vêm de quem nunca caiu, mas de quem foi levantado pela graça, limpo pelo sangue e pelo amor. Esta é a verdade que muitos escolhidos precisam ouvir. Você não está sozinho. Você não está condenado, e seu chamado continua intacto. A luxúria não tem a última palavra. Deus sim. E sua palavra sobre você é vida, propósito e vitória. Não importa quantas vezes você caiu. Se hoje você escolhe se levantar, o céu celebra, e sua história continua sendo escrita com tinta de redenção. Porque, ao final, aqueles que vencem no secreto são os que Deus usará com poder no visível. E isso, amado escolhido, inclui também sua vida. Muitas vezes, a raiz mais profunda da luxúria não se encontra em um desejo momentâneo, mas em uma ferida não tratada. A alma marcada pela dor busca consolo nos lugares mais perigosos, e a luxúria se apresenta como um refúgio imediato, sedutor, mas falso. Em muitos escolhidos, a batalha contra esse pecado não nasce de um desejo rebelde, mas de uma necessidade de preencher algo que está vazio há anos. Um coração partido, uma alma marcada pela falta de afeto ou uma infância de rejeição são o terreno perfeito onde essa luta se enraiza silenciosamente. A luxúria, então, não aparece como um ataque direto ao corpo, mas como uma fuga emocional da alma. O inimigo sabe disso, e por isso não ataca apenas do exterior. Observa as fissuras internas, examina as memórias e espera o momento oportuno para semear uma semente. O que muitos não compreendem é que, na maioria dos casos, o pecado da luxúria entra como uma resposta distorcida a um anseio legítimo, o anseio de ser amado, de ser visto, de ser valorizado. As Escrituras revelam que o ser humano foi criado com uma profunda necessidade de conexão. Em Gênesis 2:18, Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só." Essa afirmação divina
não fala apenas da necessidade de companhia física, mas de uma necessidade emocional e espiritual de pertencimento. Quando essa necessidade não é suprida de maneira saudável e no tempo correto, a alma começa a buscar substitutos. Muitos escolhidos, chamados a grandes coisas, foram marcados por feridas profundas desde a infância. Palavras que nunca deveriam ter sido ouvidas, rejeições que nunca deveriam ter sido vividas, ausências que deixaram vazios duradouros. Essas feridas, se não forem curadas, se tornam portas abertas para o engano do desejo desordenado. A luxúria, então, se disfarça de atenção, de validação, de escape. Promete alívio, mas deixa escravidão. Promete intimidade, mas produz isolamento. E assim, a alma do escolhido fica presa em um ciclo onde a raiz não é o pecado em si, mas a dor não resolvida. O Salmo 147:3 declara: Ele sara os quebrantados de coração e lhes cura as feridas. Essa promessa não é apenas poética, é real, porque Deus sabe que o coração humano, quando ferido, se torna vulnerável, não só à dor, mas também à manipulação. As emoções não tratadas se tornam aliadas do inimigo. A tristeza prolongada, o abandono não processado, a vergonha escondida formam uma mistura perigosa que o adversário sabe usar para seus fins. Muitos acreditam que o problema é sua fraqueza moral. Mas o que ocorre, na verdade, é que sua ferida emocional nunca foi tratada à luz da presença de Deus. Não é apenas uma questão de vontade, é uma questão de cura. O inimigo não precisa usar grandes argumentos quando a alma já está enfraquecida. Só precisa reforçar a mentira de que ninguém entenderá, que ninguém pode ajudar, que essa luta será eterna. E então, o escolhido começa a viver em segredo. A luxúria se torna um refúgio silencioso ao qual recorre quando a carga do chamado se torna pesada, quando as emoções transbordam e não há com quem compartilhá-las. Mas esse refúgio é uma armadilha. As Escrituras advertem com clareza. Em Provérbios 7, é descrito como uma mulher estranha seduz um jovem sem juízo. Tudo começa com palavras suaves, com gestos de afeto, com uma tentadora convite. Mas o versículo 27 conclui com uma sentença clara. A sua casa é caminho para o inferno, que desce às câmaras da morte. Isso não é apenas um relato de uma cena imoral. É uma descrição espiritual do que ocorre quando a alma ferida busca alívio no proibido. A luxúria não aparece do nada. É gestada na solidão, na rejeição, na dor que não foi entregue a Deus. Por isso, é crucial que a vitória nessa área não se alcance apenas com autocontrole, mas com cura interior. Quando a alma está curada, o desejo desordenado perde força. Quando o coração está cheio do amor de Deus, já não precisa dos substitutos do mundo. O apóstolo João expressa isso com clareza em sua primeira carta. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Esse amor do Pai é o que verdadeiramente satisfaz. Não é uma ideia teológica, é uma experiência transformadora. Muitos escolhidos, ao experimentar rejeição desde cedo, desenvolvem um padrão emocional baseado na necessidade de aceitação. Essa necessidade, quando não é respondida com a afirmação divina, se torna uma fome desesperada que busca saciedade imediata. E é aí que o pecado se torna uma forma de consolo. Mas a palavra ensina que só Deus pode satisfazer verdadeiramente. O Salmo 107:9 afirma: Pois ele sacia a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Essa saciedade não é abstrata, é real. É uma experiência de plenitude que vem quando o coração ferido se expõe diante da presença sanadora de Deus. O inimigo sempre oferecerá uma versão distorcida do que Deus quer entregar em sua plenitude. Se Deus promete amor, o inimigo oferece prazer.
Se Deus promete companhia, o inimigo oferece companhia sem compromisso. Se Deus promete identidade, o inimigo oferece aceitação superficial. Por isso, a batalha contra a luxúria não pode ser travada apenas em nível externo. Requer uma renovação interna. Paulo explica em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação do entendimento implica substituir cada mentira semeada no coração pela verdade eterna de Deus. A alma ferida acredita que precisa ser desejada para se sentir valiosa, acredita que se alguém a olha com atenção, então tem identidade. Mas a verdade bíblica é clara: fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. A verdadeira identidade do escolhido não está na aprovação alheia, nem na resposta do corpo, mas no preço que foi pago por ele. Quando essa verdade penetra profundamente, a luxúria perde seu poder de sedução, pois já não encontra uma alma vazia, mas uma cheia de propósito. Em muitos casos, o que se percebe como uma batalha espiritual é, na raiz, uma falta de restauração emocional. Não se trata apenas de orar mais forte ou jejuar com maior frequência. Trata-se de permitir que Deus perscrute as profundezas do coração, como expressa o Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este é o tipo de oração que abre a porta para uma cura verdadeira. Não uma cura superficial que tapa a dor, mas uma que expõe, para que possa ser tratada na luz do amor de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus não se afasta dos que têm feridas, não os descarta. Ao contrário, os chama, os toca, transforma. O ministério de Jesus foi marcado por encontros com pessoas quebrantadas e, em cada caso, antes de confrontar o pecado, restaurou a dignidade. A mulher surpreendida em adultério, Jesus ofereceu primeiro o perdão antes do julgamento. Em João 8:11, ele lhe diz: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa ordem não é casual. Jesus sabia que sem restauração não há transformação duradoura. A luxúria encontra seu poder na alma não afirmada. Quando alguém não foi afirmado pelo Pai, buscará afirmação no lugar errado. Mas quando o coração ouve a voz de Deus dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me agrado, tudo muda. Essa declaração, dita pelo Pai a Jesus em Mateus 3,17, é o modelo de como Deus deseja estabelecer identidade antes de iniciar qualquer missão. Os escolhidos não são chamados a servir para serem amados. São amados primeiro, e a partir desse amor, servem. Essa é a raiz de uma vida vitoriosa. Se o inimigo consegue manter o escolhido focado em sua falta, seu vazio, sua dor, então poderá prendê-lo com qualquer tentação. Mas se o coração do escolhido se volta completamente para Deus, se permite que a graça o inunde, se deixa que o amor perfeito lance fora o medo, então o ciclo se rompe. O amor de Deus não é teórico, é ativo, pessoal, transformador. E esse amor é a única resposta real à luxúria, porque a luxúria não é apenas um desejo do corpo, é um grito da alma, um clamor por pertencimento, um sussurro desesperado por se sentir digno. E esse grito só pode ser silenciado por uma voz, a do Pai, que diz: Eu te amo, mesmo em meio à sua luta. A verdadeira vitória sobre a luxúria não se mede pela ausência de tentação, mas pela presença de cura. E essa cura começa quando se reconhece que o coração precisa de mais do que força de vontade. Precisa ser restaurado desde a raiz. Deus não veio para condenar, mas para salvar. E salvar implica curar, implica restaurar o que foi quebrado.
endireitar o que foi torcido, devolver a pureza ao que foi manchado. Em Isaías 61:1 é declarada a missão do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Este é o Evangelho completo, não apenas perdão, mas restauração. Não apenas redenção, mas cura. A luxúria perde poder quando a alma é afirmada. Quando o coração está cheio da verdade de Deus, já não busca ser preenchido pelo que o mundo oferece. Essa é a chave. Não é apenas resistir ao pecado, é ser cheio da glória de Deus até que não reste espaço para mais nada. Quando o amor perfeito inunda o interior, o desejo pelo proibido se desvanece, porque a alma já não precisa de substitutos, já encontrou a fonte, e essa fonte não falha. No coração de cada pessoa escolhida por Deus, habita uma sensibilidade espiritual particular, uma percepção elevada que lhe permite captar com maior intensidade as realidades invisíveis do reino. Essa sensibilidade não é um defeito nem um fardo. É parte do design com o qual Deus dota aqueles que estão chamados a levar uma responsabilidade maior no espiritual. No entanto, essa mesma sensibilidade que permite discernir o divino também pode se tornar uma porta de acesso para o carnal, quando não é cultivada e dirigida pelo Espírito. Quando a alma não se encontra completamente alinhada com a presença de Deus, essa sensibilidade se desborda e começa a reagir também aos estímulos do mundo, aos desejos da carne e às sugestões sutis do inimigo. É então que a luxúria encontra terreno fértil, não na frieza espiritual, mas na intensidade de uma vida emocional e sensorial mal canalizada. Aqueles que foram separados por Deus costumam experimentar uma vida interior rica, complexa, cheia de imagens, sonhos, impressões, emoções profundas e discernimento aguçado. Essas capacidades, se não forem entregues constantemente ao Senhor, tendem a tomar caminhos perigosos. Um espírito sensível capta o invisível, mas também pode ser mais afetado pelas emoções, mais influenciado pela beleza, mais inclinado a idealizar. Essa inclinação, se não estiver governada pela palavra e pelo espírito, termina arrastando a alma para o sensual, para o emocionalmente estimulante, para o que ativa os sentidos, mas adormece o espírito. O caso do rei Salomão é um claro exemplo disso. Deus lhe concedeu uma sabedoria sem igual, uma mente brilhante, uma capacidade profunda de observação e entendimento. Seus provérbios revelam uma percepção aguçada da natureza humana, da conduta da alma. No entanto, com essa sabedoria veio também uma inclinação pela beleza, pela estética, pelas relações, pelas alianças emocionais. Em 1 Reis 11, é narrado que amou muitas mulheres estrangeiras. E embora tenha sido advertido de que não deveria se unir a elas, seu coração foi cativado. Diz o texto que, quando Salomão envelheceu, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi perfeito com o Senhor seu Deus. Não se tratou de uma fraqueza casual. Foi o resultado de uma sensibilidade espiritual que, sem se manter sujeita à vontade de Deus, se inclinou para o desejo. O que era dom terminou convertido em armadilha. A sensibilidade mal direcionada pode levar a confundir o espiritual com o emocional. Muitas vezes se confunde um desejo profundo da alma com uma confirmação divina. O que começa como uma conexão emocional pode parecer uma conexão espiritual, e isso abre portas perigosas. A luxúria não sempre se apresenta com aparência vulgar. Às vezes, se reveste de romantismo, de suposta conexão, de afinidade emocional. Mas por trás há uma distorção que seduz o coração sensível para que se afaste da verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:14, adverte que Satanás se disfarça como anjo de luz. Muitas vezes, a luxúria se disfarça também.
Não aparece como um desejo incontrolável de satisfação física, mas como um laço emocional que parece genuíno. No entanto, sua raiz está contaminada. Não aponta para a comunhão com Deus, mas para a exaltação de si mesmo, para a satisfação de necessidades emocionais por meios que Deus não aprovou. A sensibilidade espiritual sem direção produz confusão. O discernimento se enfraquece quando a alma busca interpretar as emoções como sinais de Deus. A voz interior se mistura com desejos não rendidos. As impressões que antes eram claras se tornam turvas. A luxúria entra em meio a essa confusão, aproveitando cada espaço não entregue. O coração do escolhido que não foi treinado na disciplina espiritual começa a ceder à fascinação pelo atraente, pelo desejável, pelo que desperta uma reação emocional intensa. O inimigo não precisa forçar uma porta. Basta ativar o sensorial e esperar que o coração sensível siga o estímulo sem filtrar. Na Bíblia, Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de comida. Foi um ato impulsivo, emocional, sem visão de futuro. Gênesis 25:34 diz que Esaú desprezou a primogenitura. Isso não foi apenas uma falta de autocontrole, mas uma incapacidade de valorizar o espiritual acima do imediato. Muitos escolhidos caem no mesmo. Trocam um chamado eterno por uma experiência momentânea. Permitem que um impulso emocional contamine uma vida consagrada. A sensibilidade não sujeita se converte em uma traição à visão espiritual. A luxúria oferece satisfação rápida a uma alma que não foi treinada para esperar, para filtrar, para discernir. O profeta Ezequiel recebeu visões de Deus com uma clareza impressionante. Mas antes de poder falar ao povo, Deus o fez passar por um processo de silêncio e obediência radical. Em Ezequiel 3:26-27, Deus lhe diz: "Farei que tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não serás para eles quem repreende, porque são casa rebelde. Mas quando eu te falar, abrirás a boca e lhes dirás: assim diz o Senhor." Essa disciplina imposta por Deus é um princípio espiritual importante. Antes que uma sensibilidade possa ser usada por Deus, deve ser sujeita, deve ser silenciada, deve ser afinada. A luxúria cresce na sensibilidade que nunca foi silenciada para ouvir apenas a Deus. Por isso, aqueles que foram marcados com sensibilidade especial também são chamados a uma obediência especial. Não podem viver como os outros. Não podem se expor ao que os outros toleram. Porque o que outros resistem, eles absorvem. O que para outros é uma imagem, para eles é uma porta. O que para outros é um momento, para eles se torna um ciclo. A presença de Deus é o único ambiente onde a sensibilidade espiritual é protegida, onde se transforma em discernimento, onde se purifica. Quando a alma habita continuamente na presença de Deus, todo estímulo é filtrado, todo desejo é pesado, toda emoção é examinada. O salmista entendia isso quando dizia no Salmo 119, 11: "Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti." Não se tratava de memorizar versículos, mas de criar um sistema espiritual de defesa interna. Esconder a palavra no coração significa permitir que ela faça parte da estrutura emocional e espiritual da alma. Significa que cada pensamento, cada sensação, cada inclinação deve passar pelo filtro do que Deus disse. O Senhor Jesus, antes de começar seu ministério público, foi levado ao deserto para ser tentado. Mateus 4 relata como foi tentado em diversas áreas. Uma das tentações foi transformar pedras em pão. Embora Jesus tivesse o poder para fazê-lo, respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Essa resposta revela uma verdade fundamental. A alma sensível não se alimenta do que o corpo deseja, mas do que Deus diz. E se Jesus, sendo perfeito,
passou por um processo de afirmação interior no deserto, quanto mais necessitam aqueles que carregam uma carga espiritual particular? Sem esse processo, a sensibilidade se torna fome, e essa fome leva a alma a consumir o que não nutre, a buscar satisfação no que não edifica. O inimigo não ataca onde não há potencial. Ele sabe que uma sensibilidade rendida a Deus pode trazer revelação, cura, transformação. Mas também sabe que uma sensibilidade sem guia pode abrir portas para a luxúria, para o desejo desmedido, para o afeto ilícito. O coração do escolhido não pode confiar em suas emoções, precisa da palavra. Jeremias 17:9 afirma de forma contundente: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A única forma de navegar com segurança em meio a emoções intensas e percepções espirituais profundas é viver ancorado na verdade revelada por Deus. A vida de José também mostra como uma sensibilidade bem governada produz autoridade. Em Gênesis 39, quando a esposa de Potifar o seduziu, José fugiu. Não raciocinou, não dialogou, não buscou se justificar. Fugiu. Sabia que, naquela situação, sua sensibilidade ao pecado devia ser acompanhada de uma ação radical. Mais tarde, essa integridade silenciosa lhe abriu portas de autoridade, porque quem vence no secreto com firmeza será exaltado por Deus no público com honra. A luta contra a luxúria não se vence com argumentos, se vence com obediência. A sensibilidade ao desejo deve ser superada pela sensibilidade ao temor de Deus. Os escolhidos que possuem uma vida interior ativa, que sentem intensamente, que percebem espiritualmente, devem entender que sua sensibilidade é um dom que deve ser vigiado. Não podem permitir que o emocional determine sua direção. Precisam permanecer em constante comunhão, não só para receber revelação, mas para se manterem alinhados. Só assim o inimigo não poderá usar seus próprios dons contra eles. Só assim a luxúria não encontrará uma entrada por meio dos sentidos ou dos afetos. Só assim a sensibilidade se tornará discernimento e não fraqueza. A alma do escolhido deve ser treinada para amar o que Deus ama e rejeitar o que ele rejeita. Deve desenvolver uma afinidade não com o que é prazeroso, mas com o que é puro. Deve aprender a se deleitar não no que excita, mas no que edifica. Essa reorientação não é imediata. Requer tempo na presença de Deus. Requer renúncia, requer rendição. Mas é o único caminho para a maturidade espiritual. Sem esse processo, a sensibilidade se torna um peso. Com esse processo, se transforma em poder. O Senhor continua buscando homens e mulheres sensíveis, mas obedientes. Pessoas que sentem intensamente, mas que sabem submeter cada emoção, cada impressão, cada desejo à sua voz. Porque nessa obediência, a luxúria perde seu poder e o chamado se manifesta com maior autoridade. Deus não está buscando perfeição emocional. Está buscando corações que, mesmo sendo profundamente sensíveis, escolhem a verdade antes do prazer. Escolhem o temor de Deus antes da validação emocional. Escolhem o propósito eterno antes da satisfação momentânea. Essa é a marca dos verdadeiros escolhidos. O silêncio é um dos aliados mais eficazes que o inimigo utiliza para perpetuar a escravidão do pecado, especialmente quando se trata da luxúria. Quando um escolhido cai nessa batalha, sua primeira reação quase nunca é falar, pedir ajuda ou confessar. O que segue é uma cadeia invisível feita de vergonha, medo e isolamento. E é precisamente essa cadeia que mantém muitos servos de Deus imóveis em seu crescimento espiritual, presos a um padrão de conduta que se repete no secreto, mas que afeta profundamente o que ocorre no visível. A vergonha não é apenas uma emoção desagradável, é uma ferramenta de opressão. A luxúria prospera no ambiente onde não há luz,
onde as palavras não são pronunciadas, onde a alma decide calar por medo de ser julgada, apontada ou rejeitada. As Escrituras deixam isso claro desde o princípio. Quando Adão e Eva pecaram, sua primeira reação não foi correr para Deus, mas se esconder. Gênesis 3:10 registra as palavras de Adão: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Esse esconder-se não foi apenas físico, foi espiritual. O pecado ativou o medo, e o medo produziu o silêncio. Essa sequência se repetiu desde então na vida de milhões. A vergonha não nasce apenas do ato cometido, mas da sensação de ter traído um padrão sagrado, uma identidade espiritual que antes se carregava com dignidade. Por isso, quando o escolhido cai, sente que já não tem o direito de se aproximar, que sua voz perdeu autoridade, que sua posição foi anulada. Então, escolhe o silêncio, sem saber que esse silêncio é uma armadilha que prolonga a queda. A luxúria, mais do que qualquer outro pecado, produz um tipo particular de vergonha. Não é apenas um sentimento de culpa, mas uma contaminação da alma que faz a pessoa se sentir indigna, não só de perdão, mas de propósito. É por isso que muitos chamados por Deus, ao travar essa luta em segredo, começam a se retrair espiritualmente. Sua adoração se torna tímida, sua oração diminui, sua visão se turva. A culpa sem confissão enfraquece a alma, até fazê-la sentir-se desconectada, sem direito de levantar o olhar. Essa condição espiritual é muito mais comum do que se diz, mas continua sendo um dos temas mais silenciados na vida dos escolhidos. O Salmo 32 é um testemunho profundo do que ocorre quando o pecado não é confessado. Nos primeiros versículos, Davi declara: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Isso não é apenas uma descrição poética, é uma radiografia espiritual. O silêncio produz desgaste. A alma carregada de culpa começa a secar por dentro. Não importa quanta atividade externa haja. Se a raiz está infectada, o fruto começa a morrer. A alma ferida não se renova com palavras vazias, nem com aparências. Precisa de restauração genuína. E essa restauração só começa quando a verdade é dita, quando o pecado é exposto à luz do Deus que não condena, mas redime. Um dos erros mais graves que o escolhido comete em meio a essa luta é acreditar que seu silêncio o protege. Acredita que, se ninguém souber, tudo está sob controle. Mas essa percepção é enganosa. O pecado oculto sempre produz frutos visíveis, embora não se note de imediato. A falta de paz, a perda de alegria, a desconexão com o espiritual são sinais de que há algo no interior que não foi entregue por completo. Jesus disse em Lucas 8:17: nada há oculto que não haja de ser manifesto, nem escondido que não haja de ser conhecido e vir à luz. Essa verdade não é uma ameaça, é um alerta de amor. Porque Deus não expõe para envergonhar, expõe para curar. O silêncio voluntário diante do pecado tem outro efeito devastador. Alimenta a mentira de que ninguém mais luta com o mesmo. O inimigo sussurra que ninguém entenderá, que os outros estão em um nível espiritual intocável, que só você é fraco. Essa mentira encerra a alma em um ciclo de condenação. E como o pecado não se detém com a culpa, mas se fortalece nela, a pessoa volta a cair, e então se culpa mais, e volta a calar. E assim se forma uma prisão, sem grades, mas com muros altos. Esse padrão destruiu chamados poderosos, deteve avivamentos pessoais, silenciou vozes que estavam destinadas a libertar outros. A palavra ensina que há poder na confissão. Tiago 5,16 afirma: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A cura começa com a confissão,
Não uma confissão mecânica, mas um ato deliberado de rendição. A confissão quebra o poder do silêncio, abre a porta para a restauração, destrói a fortaleza da culpa. A confissão não só liberta, mas também humilha o orgulho, derruba as máscaras e coloca a alma na posição correta para receber a graça. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E não há ato mais humilde do que dizer com sinceridade: eu falhei, preciso de ajuda, quero ser restaurado. Muitos escolhidos foram ensinados a manter a imagem, a sustentar uma fachada de força, mesmo quando por dentro estão em ruínas. Mas Deus não unge fachadas, unge corações quebrantados. A unção não é um disfarce, é uma evidência de que o interior foi tocado pela glória. Por isso, Jesus começou sua primeira mensagem pública citando Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A unção não é para os perfeitos, é para os quebrantados que se rendem. E o primeiro passo para essa unção curadora é quebrar o silêncio, sair da prisão da vergonha e se aproximar do trono da graça com um coração sincero. O medo do julgamento também alimenta o silêncio. Muitos temem que, ao confessar, serão rejeitados, afastados, marcados. E embora a comunidade de fé nem sempre tenha sido o espaço mais compassivo, Deus continua sendo o mesmo. Ele não se escandaliza com as quedas. Ele conhece a condição humana. Em Hebreus 4, 15, 16, somos lembrados de que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Um que foi tentado em tudo, mas sem pecado. E então, somos convidados. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Não há misericórdia sem aproximação. Não há graça sem confissão. Deus não obriga, mas sempre espera. O silêncio também bloqueia a intercessão. Ninguém pode orar com eficácia por uma luta que não conhece. Ninguém pode cobrir espiritualmente alguém que vive uma guerra oculta. A comunidade de fé não existe apenas para compartilhar bênçãos, mas também para sustentar na fraqueza. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O corpo de Cristo foi desenhado para curar seus membros, não para apontá-los. Mas, para que essa cura ocorra, é necessário que a ferida seja mostrada. E para que a ferida seja mostrada, é preciso quebrar o silêncio. O inimigo sempre operou no oculto. Seu reino é baseado nas trevas. Mas Jesus veio para trazer luz. E essa luz não só ilumina, mas também liberta. João 8:32 declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade começa quando se deixa de viver nas sombras, quando a alma se atreve a caminhar na verdade, mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que exponha. Porque a exposição sob a graça não destrói, restaura. Deus não tira para humilhar, poda para que haja mais fruto. E se a alma está disposta a soltar o silêncio, Deus está pronto para iniciar a obra de restauração. Um dos grandes perigos do silêncio é que cria uma vida dupla. Por fora, tudo parece estar bem. Por dentro, a batalha é constante. Essa duplicidade desgasta, rouba a autenticidade. E com o tempo, essa divisão interna afeta a identidade espiritual. O escolhido começa a duvidar de si mesmo, de seu chamado, de sua autoridade, não por falta de fé, mas por excesso de condenação. A única forma de viver em liberdade é viver na verdade. E a verdade nem sempre é confortável, mas sempre é curadora. A luxúria não pode se manter onde há transparência. O inimigo não pode manipular onde há luz.
O ciclo de queda e culpa se quebra quando a alma escolhe deixar de proteger sua imagem e começa a proteger seu propósito. Deus não precisa de máscaras, não precisa que se finja fortaleza. Ele se move na verdade. E quando a verdade é abraçada, mesmo a mais dolorosa, sua presença entra com poder para restaurar. Não há pecado demasiado vergonhoso que ele não possa limpar. Não há silêncio demasiado prolongado que ele não possa interromper com sua voz. Sua misericórdia não tem prazo de validade. Sua graça não se esgota. Mas requer uma resposta, requer uma decisão. O escolhido deve escolher: continuar na prisão do silêncio ou caminhar em direção à liberdade que só se encontra na luz e na verdade. O reino de Deus não avança com aparências, avança com sinceridade. E a sinceridade é o caminho mais curto para a restauração, porque só o que se confessa pode ser curado. Só o que se expõe pode ser transformado. Só o que se entrega pode ser redimido. A luxúria não vence os escolhidos porque é mais forte que eles. Vence porque eles aguardam em segredo. Mas, quando o silêncio se quebra, o inimigo perde a autoridade e a alma volta a respirar. Esse é o chamado desta hora. Quebrar o silêncio, não para ser julgado, mas para ser restaurado. Não para perder, mas para ganhar. Não para se envergonhar, mas para recuperar o propósito. Porque aqueles que escolhem viver na luz, mesmo que tenham cicatrizes, caminham com liberdade. E essa liberdade é o testemunho mais poderoso. Quem foi liberto do silêncio se torna voz. E essa voz pode levantar outros, porque foi na escuridão que caiu. Mas foi na verdade que encontrou vida. E essa verdade continua tendo poder. Na vida do escolhido, há lutas que não são resultado de descuido nem de pecado habitual, mas que fazem parte do design divino para forjar caráter, dependência e obediência profunda. A luxúria, por sua intensidade e persistência, muitas vezes se torna uma dessas batalhas que Deus permite com um propósito mais alto, não para destruir o escolhido, mas para refiná-lo, não para envergonhar, mas para ensinar-lhe a depender radicalmente de sua graça. Nem todas as lutas que os servos de Deus enfrentam são ataques externos ou armadilhas do inimigo. Algumas provêm de um processo divinamente orquestrado que expõe a fraqueza humana para revelar a suficiência da graça celestial. E é nesse contexto que a batalha contra a luxúria toma uma dimensão completamente diferente. Já não como sinal de derrota espiritual, mas como uma ferramenta de Deus para formar obediência real. O apóstolo Paulo deixou registro de uma experiência que marcou profundamente seu ministério. Em 2 Coríntios 12, 7 e 9, descreve que lhe foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, com o propósito de que não se exaltasse desmedidamente pelas revelações que havia recebido. Paulo orou 3 vezes para que essa aflição lhe fosse tirada, mas a resposta que recebeu do Senhor foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essas palavras não foram apenas consolo, mas revelação. Às vezes, Deus não elimina certas lutas imediatamente, porque o processo de enfrentá-las produz um resultado maior que a simples ausência do conflito. A fraqueza reconhecida se converte em terreno fértil para que a graça atue com mais profundidade. Nesse sentido, a persistência de certas batalhas não é sinal de abandono, mas de um trabalho meticuloso que Deus está fazendo no interior. A luxúria, quando não provém de portas abertas por negligência, pode se tornar um instrumento de purificação, não porque Deus a aprove, mas porque Ele sabe como redimir até mesmo a luta para que produza algo eterno. O processo é doloroso, porque confronta o orgulho espiritual, expõe a fragilidade humana e obriga a alma a buscar uma dependência total. Em muitos casos, a luta constante com o desejo não é tanto uma guerra contra o corpo, mas uma guerra contra a autossuficiência.
A alma que foi usada por Deus, que experimentou revelação, dons e autoridade espiritual, pode facilmente começar a confiar em sua própria força. E é nesse ponto que Deus permite uma luta interna que revela que, sem Ele, nada pode se sustentar. A batalha contra a luxúria, então, não se torna um obstáculo para o crescimento, mas uma escola de humildade. Deus não se compraz em ver seus filhos caírem, mas também não evita tudo o que os faz crescer. As Escrituras estão cheias de relatos onde o processo é mais importante que o resultado imediato. Abraão recebeu uma promessa, mas teve que esperar décadas para vê-la cumprida. Durante esse tempo, sua fé foi refinada, seu caráter foi moldado e sua dependência de Deus se tornou absoluta. Em Hebreus 11, é mencionado que foi pela fé e pela paciência que herdou a promessa. Essa combinação entre fé e perseverança é essencial na luta contra qualquer pecado persistente. Não se trata apenas de crer na vitória, mas de perseverar em meio à batalha, sabendo que o processo em si tem um propósito. Quando Deus permite que um escolhido lute por anos com uma inclinação que deseja superar, não está castigando, mas formando. O Salmo 119:67 declara: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. A humilhação que nasce da queda não é sempre trágica. Às vezes, é o início da fidelidade. Há uma obediência que nasce do temor ao julgamento, mas há outra que nasce do quebrantamento e do reconhecimento da fragilidade. Essa segunda é mais profunda, mais estável, mais autêntica, e é a que Deus busca produzir naqueles que foram chamados a levar sua glória. A luta contra a luxúria pode ser o lugar onde a alma aprende a se render completamente, onde deixa de se apoiar em sua própria força, em seu conhecimento, em seu passado espiritual, e começa a depender dia a dia da graça que flui do trono. Quando o coração humano se expõe à sua própria corrupção, sem defesa nem justificação, se depara com a necessidade urgente de uma redenção diária. Essa consciência constante da necessidade de Deus é o que protege a alma da arrogância, da altivez espiritual, do julgamento em relação aos outros. A luta, então, se torna um escudo contra o orgulho. Ninguém que foi quebrantado por uma batalha secreta pode olhar com desprezo para quem tropeça. Ninguém que suplicou por misericórdia pode negar essa mesma misericórdia a outro. E essa compaixão nascida da luta é uma das qualidades mais preciosas que Deus desenvolve em seus escolhidos. O processo, embora doloroso, produz frutos que não se obtêm por nenhuma outra via. Por isso, em vez de eliminar de imediato a batalha, Deus permite que perdure até que o coração seja completamente rendido. Romanos 5:3-4 ensina que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Esse ciclo espiritual não exclui as lutas internas. Na verdade, muitas vezes a maior tribulação de um escolhido não está fora, mas dentro. As guerras da alma são as mais silenciosas, mas também as mais formativas. Ali se revelam as verdadeiras intenções, se manifestam as áreas ainda não entregues e se cultiva a dependência que resulta em uma esperança viva. Deus não permite essas lutas para envergonhar, mas para limpar. E o fogo que arde em segredo, se sustentado com fé, terminará refinando o ouro do caráter espiritual. Há ocasiões em que a oração não parece trazer alívio imediato. O clamor se repete, mas a batalha continua. A alma pergunta por que Deus não a libera de uma vez por todas. Mas o que não percebe à primeira vista é que essa insistência a está levando a uma comunhão mais íntima, que essa necessidade constante de buscar o rosto de Deus está cultivando uma relação mais profunda, que essa luta persistente é a âncora que a mantém unida ao altar. Se a prova cessasse antes do tempo, também cessaria a busca. Por isso, Deus, em sua sabedoria, sustenta certos processos,
porque sabe que neles se forma um caráter que não será destruído pela exaltação futura. A vida de Moisés nos ensina outro princípio importante. Foi chamado para libertar Israel, mas antes de caminhar nesse chamado, passou 40 anos no deserto. Não foi tempo perdido, foi tempo de formação. Ali, longe do ruído do Egito e da euforia dos milagres futuros, seu coração foi processado para depender do silêncio, para ouvir a voz de Deus no oculto, para caminhar sem aplausos. É nesse lugar secreto, em meio a batalhas pessoais que ninguém vê, que Deus treina seus libertadores. O deserto é o espaço onde a luxúria se torna uma oportunidade de rendição, onde cada queda se transforma em uma lição de humildade, e onde cada dia sem resposta forma na alma uma fé mais madura. Filipenses 2,13 afirma que Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Essa ação de Deus nem sempre se manifesta de forma instantânea. Às vezes, o querer chega antes do efetuar. A alma deseja agradar a Deus, mas ainda tropeça. Quer caminhar em pureza, mas ainda cai. Esse espaço entre o desejo e a realização é onde opera a graça transformadora. Deus honra esse querer genuíno, essa intenção sincera, e trabalha no processo até que o efetuar se alinhe com o propósito. Não despreza aquele que ainda luta, porque vê o coração. E se o coração está inclinado para ele, sua fidelidade sustentará até que a obra esteja completa. A luta com a luxúria não significa que o escolhido perdeu seu chamado. Ao contrário, às vezes essa luta é a evidência de que Deus ainda está formando nele o que é necessário para sustentar o chamado. Não se pode carregar uma unção pesada com um caráter leve. Não se pode caminhar em autoridade sem ter sido provado em obediência. A pureza não se constrói na ausência de tentação, mas na constante escolha da vontade de Deus acima do desejo próprio. E essa escolha se fortalece em meio à batalha, não quando tudo está sob controle, mas quando a alma aprende a se render, uma e outra vez, àquele que pode sustentá-la. O poder do Evangelho não reside na perfeição do crente, mas no poder de Cristo para sustentar, transformar e completar o que ele começou. Filipenses 1,6 declara: Aquele que começou em vós a boa obra, a completará até o dia de Cristo Jesus. Essa obra nem sempre será rápida, nem sempre será fácil, mas será perfeita. Deus não desiste de seus escolhidos, mesmo quando a luta parece interminável. Ele continua operando, mesmo quando o pecado deixou marcas. Sua misericórdia continua restaurando, mesmo quando a queda foi profunda. Sua mão continua levantando. E tudo isso faz parte de um plano maior: formar em cada escolhido um coração como o de Cristo. A luta contra a luxúria, quando vivida com humildade, oração e dependência de Deus, pode se tornar uma plataforma de transformação. Pode ser o lugar onde a alma descobre quem realmente é Deus. Não um juiz implacável, mas um pai que disciplina com amor, que guia com paciência e que restaura com fidelidade. O fogo que hoje queima será amanhã o testemunho de uma fé refinada. E a graça que hoje sustenta será amanhã a fonte de uma autoridade que liberta outros. Porque aqueles que foram processados no secreto serão usados com poder no visível, não porque nunca caíram, mas porque aprenderam a depender, a se render e a obedecer, mesmo em meio à fraqueza. Essa é a marca dos verdadeiros escolhidos. Quando a alma foi processada em segredo, quando a luta foi sustentada com rendição e a graça fez sua obra silenciosa, mas profunda, algo começa a se ativar no espírito do escolhido. A vitória sobre a luxúria não é apenas uma libertação pessoal,
É uma chave espiritual que abre dimensões de autoridade que antes estavam restritas. Porque Deus confia níveis mais altos de propósito àqueles que demonstraram no invisível. A pureza não é uma carga imposta, mas um requisito necessário para portar a glória sem ser consumido por ela. E quando essa pureza nasce da obediência em meio à batalha, se torna um sinal de maturidade que habilita o escolhido para avançar com firmeza em seu chamado. Jesus ensinou em Mateus 5:8: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa visão espiritual não se limita a uma experiência mística. Se manifesta na clareza para discernir o propósito, na capacidade de ouvir sua voz com precisão, na autoridade para guiar outros com retidão. A limpeza interior abre a porta para uma percepção mais nítida do que Deus quer fazer. Por isso, o inimigo tem insistido tanto em manter os escolhidos presos nessa área, porque sabe que um coração livre de contaminação caminha com firmeza, ora com autoridade e age com discernimento. A luxúria não só corrompe o desejo, distorce a visão. E quando se vence nessa área, algo essencial é recuperado: a clareza espiritual. O rei Davi, após sua queda e restauração, escreveu no Salmo 51:13: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sua experiência de perdão se tornou uma plataforma de ministério. O que antes foi motivo de vergonha se transformou em testemunho. A vitória sobre a luxúria não apaga o passado, mas o redime. E essa redenção se torna um canal para libertar outros. Não há autoridade mais poderosa do que a daquele que foi curado por dentro. Não há mensagem mais crível do que a que nasce da integridade restaurada. Deus não oculta as cicatrizes dos que lutaram. As converte em credenciais de autoridade espiritual. A pureza ativada pela obediência abre portas que o talento não pode tocar. Eleva o chamado a dimensões onde o caráter pesa mais que a eloquência. E quando um coração foi limpo pela verdade, não precisa buscar plataformas. Deus mesmo o estabelece porque foi provado e agora está pronto. A batalha já não é uma carga, mas um testemunho. E o chamado já não é uma promessa distante, mas uma realidade que começa a florescer. Porque, quando o escolhido vence no secreto, o céu o respalda no visível, e a glória que antes parecia inatingível começa a se manifestar com poder. O coração do escolhido, quando atravessou a luta mais intensa, nunca deixa de ser o lugar onde Deus quer habitar. Além da batalha, há um chamado para recuperar a intimidade com o Pai, não só para resistir, mas para se deleitar novamente em sua presença. A luxúria não só busca contaminar o corpo, busca substituir o gozo de estar com Deus por um prazer que se desvanece. Mas, quando o coração retorna a esse lugar secreto, onde só Ele basta, a tentação perde seu poder. Essa luta não termina na vitória sobre o desejo, mas no redescobrimento do deleite no eterno. O verdadeiro fruto do processo não é apenas pureza, é paixão renovada pela glória de Deus. Quando essa paixão ocupa seu lugar legítimo, todo desejo ilegítimo se apaga, porque o fogo do céu consome o que antes parecia impossível de apagar. E esse fogo não deixa ruínas, deixa altar. Hoje, mais do que nunca, o chamado não é apenas para vencer, mas para se incendiar. Porque o escolhido que lutou em segredo e voltou a amar a Deus com todo o seu ser, é aquele que está pronto para incendiar o mundo com uma glória que não se finge, mas que arde desde o mais profundo.